Bom dia! Que bom que você está conosco em união e fraternidade. Vamos abrir oficialmente a campanha da fraternidade para todo o Brasil. E para conhecermos mais um pouco da campanha da fraternidade deste ano, vamos começar assistindo a um vídeo. Vovó, por que você tá tão preocupada? Estava pensando aqui no ano de 2020, foi um ano tão difícil. Ué, vó, o que aconteceu? Aconteceram muitas coisas. Aconteceu um vírus do Covid-19 que trouxe muita transformação para a sociedade. As lideranças políticas não se entendiam, houve muita briga, muita discórdia, muita morte, houve confinamento das pessoas dentro de casa, houve muitas pessoas que não se entendiam mais, as famílias. Com isso também foi muito difícil, pois as lideranças políticas, com as brigas, eles deixaram de se preocupar com o país. Aí veio o desemprego, onde as pessoas pobres cada vez ficaram mais pobres. As ricas enriqueceram mais, sabe? E aí as pessoas ficaram passando muitas necessidades. E aí também houve pessoas que se levantaram, se uniram e promoveram a campanha da fraternidade ecumênica, onde as pessoas de todas as religiões, de todas as crenças, puderam se unir para ajudar a sociedade, os menos favorecidos. Os povos indígenas, que são os nossos ancestrais, eles foram perseguidos, expulsos de suas terras e até mortos. Mas vó, como a gente chegou até aqui? Então, tem as pessoas que se levantaram, as vozes proféticas, são pessoas que querem promover o bem entre as pessoas, que querem promover a paz, que anunciam as boas novas, em que todas as pessoas precisam se entender em volta de um mesmo nome. E nós pregamos a aliança com Jesus. E quem tem aliança com Jesus não pode viver em guerra, viver sem se preocupar com o outro, sem se preocupar se o outro está necessitado ou não. E essas lideranças se levantaram, ergueram a voz, eles conseguiram, mesmo muitos pagaram com a vida, sabe? Foram perseguidos, mas eles conseguiram reunir muitas pessoas para que essas pessoas juntas pudessem promover, mesmo tendo crenças, formas de adorar a Deus diferentes, elas conseguiram promover a campanha da fraternidade. E as igrejas, vó? Eles levantaram um tema: fraternidade e diálogo, um compromisso de amor. Eles trouxeram mais pessoas de fé para que juntos pudessem trabalhar para combater todos esses males que afetam a sociedade. E agora, vó? E agora, meus netos, vamos dar as mãos para vencer esse mal e fazer um país melhor.
Deus assim nos ajude. O futuro já chegou. Paz, diálogo, compromisso com amor são conversas para agora. A nossa campanha quer plantar hoje o que a humanidade precisa para viver bem amanhã. Todo mundo tem que se unir agora para fazer o bem. Assim, eu e outras crianças podemos ser a esperança de um novo mundo. Prezadas irmãs, prezados irmãos, em nome da presidência da CNBB, acolho e saúdo a quem se une a nós nesse lançamento de mais uma campanha da fraternidade. Na pessoa do pastor Inácio Lenk, saúdo o CONIC Nacional e os demais irmãos e irmãs das igrejas que o compõem. Saúdo igualmente quem, através dos diversos meios de comunicação, se une a nós nesta cerimônia, que, em razão da pandemia da Covid-19, precisou ser virtual. Saúdo, por fim, a memória dos mais de 235 mil irmãos e irmãs que o coronavírus levou do nosso convívio. A esses e essas, nossa saudade e nosso compromisso por lutarmos até onde for possível para que essa pandemia encontre o seu término e sejamos capazes de construir um mundo eminentemente marcado pela fraternidade. É certo que a fraternidade exige presença, contato, convívio, mas exige também maturidade suficiente para podermos viver o distanciamento, quando, por razões que nos ultrapassam, ele se faz necessário. Há praticamente um ano, o mundo vem experimentando a desestabilização causada pela pandemia. Uma desestabilização que exige de nós maturidade e responsabilidade suficientes para saber que ainda não é o momento de nos encontrarmos em modo presencial, embora seja grande o desejo de o fazer. Afinal, criados uns para os outros, sentimos a falta da presença, não apenas virtual, dos irmãos e das irmãs. Queremos o abraço, nós ansiamos pela proximidade. No entanto, como dito tantas e tantas vezes ao longo do último ano, distanciamo-nos agora para nos encontrarmos assim que possível. A fraternidade, de fato, se alimenta do convívio, do encontro, mas se alimenta também do cuidado, do zelo pelos irmãos e irmãs. É verdade, não podemos negar que o vírus, já tão letal em si mesmo, encontrou aliados na indiferença, no negacionismo, no obscurantismo, no desprezo pela vida. Sejamos, portanto, aliados na responsabilidade, na lucidez e na fraternidade. Reforcemos o coro dos lúcidos a clamar cada vez mais pela vida. Em 2020, fomos marcados por muitas situações e muitas palavras. Uma dessas frases foi, sem dúvida, o grito de socorro por não poder respirar. Um grito que tomou várias formas, desde maio do ano passado, com a morte de George Floyd, até cada pessoa que morreu por falta de oxigênio em Manaus e em outras localidades da querida Amazônia. Diante de tudo isso, irmãos e irmãs, não podemos nos deixar vencer pelo vírus e seus sicários. Não poucas vezes o Papa Francisco tem insistido que não deixemos nos tirar a esperança. Permitam-me, portanto, usar esse pensamento e dizer que não podemos deixar que nos tirem a fraternidade. Aliás, entre a esperança e a fraternidade, existe um vínculo muito forte, pois ambas, esperança e fraternidade, se alimentam mutuamente, a ponto de, perdendo uma das duas,
e mais ainda, o laço entre elas, perderemos nossa condição humana. Podemos até ter ar, oxigênio para respirar, e devemos tê-lo, precisamos tê-lo, mas não teremos o que nos faz humanos, distintos do restante da criação, que pelo critério da seleção natural vive a lei do mais forte. Nós, humanos, porém, fomos criados para a fraternidade. É por isso, irmãos e irmãs, que esta campanha da fraternidade, além de tudo que uma campanha da fraternidade significa, traz consigo um significado que não podemos perder, não podemos deixar morrer, sufocar, abafar. Perplexas pela pandemia, as igrejas que compõem o CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, e algumas igrejas observadoras, uniram-se e identificaram no tema do diálogo a mensagem que nosso tempo necessita. É triste ver que nosso tempo vem apresentando a marca das radicalizações, das polarizações, do desrespeito às pessoas, em especial as mais simples, as mais vulnerabilizadas. Nosso tempo necessita que radicalizemos a fraternidade e a comunhão, a solidariedade e a partilha. Não se trata, por certo, de querer que todos pensem do mesmo modo, pois Deus não nos criou clones. Trata-se, porém, de perceber que a diferença é convite ao encontro que se faz exatamente através do diálogo. É por isso que a campanha da fraternidade desse ano, Campanha da Fraternidade Ecumênica, tem como tema não um ou outro aspecto da realidade humana, social, religiosa, econômica ou política. Ela une tudo isso e chega aos fundamentos maiores, ou como costumamos dizer, aos fundamentos últimos do modo como estamos organizando o mundo atualmente. E o mundo não pode ser organizado a partir da separação, da divisão, do sectarismo, das polarizações, da destruição, nem muito menos da morte, que é a consequência de tudo isso. A fé nos ensina de onde vem a divisão. Ela nos mostra quem é o divisor. Ao contrário, como nos diz a carta aos Efésios, o Senhor Jesus Cristo uniu, formou um único povo, ainda que as diferenças permaneçam. A campanha da Fraternidade Ecumênica desse ano nos recorda, a partir da carta aos Efésios, que Cristo derrubou os muros, ou seja, Cristo derrubou as razões que o pecado faz surgir para a separação. Foi isso que o Papa Francisco nos recordou ao nos presentear em outubro último com a encíclica Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social. No número 134, o Papa Francisco nos lembra a necessidade de valorizar aquilo que nos une e olhar as diferenças como possibilidades de crescimento no respeito por todos. E para isso, o Papa continua. Torna-se necessário um diálogo paciente e confiante para que as pessoas, as famílias e as comunidades possam transmitir os valores da própria cultura e acolher o bem proveniente das experiências alheias. Não nos esqueçamos de que o tema do diálogo se encontra em linha de continuidade com a campanha da Fraternidade de 2020. Ano passado, nós fomos convidados a encontrar caminhos para superar a indiferença e construir relações baseadas no cuidado. E essa construção, ela se dá exatamente por meio do diálogo, da busca em comum, envolvendo partilha de ideias, escuta e discernimento. Por isso,
Irmãs e irmãos, celebremos mais uma campanha da fraternidade. Neste ano, uma campanha da fraternidade ecumênica. Celebremos com o coração aberto, afastando o que divide e buscando sempre a unidade. Onde a dificuldade se fizer presente, façamos do diálogo nosso caminho de solução. Diante da pandemia do coronavírus, o mundo busca vacinas. Diante dos impasses da vida, onde as radicalizações e polarizações se manifestam, vacinemo-nos com o diálogo. O diálogo, o bom Deus não deixa faltar, não. Santa Quaresma e abençoada campanha da Fraternidade Ecumênica. Queridas irmãs e irmãos de caminhada da quinta campanha da Fraternidade Ecumênica, em nome do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, CONIC, quero saudá-las e saudá-los com as palavras fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Cristo é a nossa paz, que o que era dividido fez uma unidade. A semente lançada em 2000, com a primeira campanha de fraternidade ecumênico, sonhávamos com um novo milênio sem exclusão. Hoje estamos dando mais um passo na caminhada ecumênica sob a luz da fraternidade e diálogo. Estamos experimentando uma caminhada amorosa e de respeito entre diferentes, aprendendo pelo caminho com a própria caminhada com Cristo. Ele fez-se presente entre os diferentes. Acolhe, ensina, alimenta, cura e inclui as pessoas mais pobres e diferentes entre seus preferidos. Ele as ama incondicionalmente. Hoje, com o lançamento da campanha da Fraternidade Ecumênica, queremos dar um sinal de obediência amorosa ao Cristo que espera o convite para entrar em nossa casa. Assim como entrou na casa dos discípulos de Emaús para partilhar o pão, assim vamos partilhar também nós com os que são esquecidos e marginalizados em nosso país. Estamos dando mais um passo de aproximação, desconstruindo muros e construindo pontes, nos que ligam entre pessoas e nos ligam igualmente no compromisso com toda a criação de Deus que é sagrada. Solidariedade e solidarizamos são palavras que nos motivam de forma especial nesta campanha. Solidários de forma especial com os que choram as vítimas do coronavírus e muitas vitimadas por negligência e sufocados por falta de insumos. E é bem aqui que somos desafiados como igrejas unidas no CONIC para desejarmos a paz a todas as pessoas de boa vontade, porque Cristo é a nossa paz, a paz na unidade. Papa Francisco nos enviou uma mensagem para a campanha da fraternidade. Nós vamos acolhê-la com bastante atenção. Queridos irmãos e irmãs do Brasil, com o início da Quaresma, somos convidados a um tempo de intensa reflexão e revisão de nossas vidas. O Senhor Jesus, que nos convida a caminhar com Ele pelo deserto, rumo à vitória pascal sobre o pecado e a morte, faz-se peregrino conosco também nesses tempos de pandemia. Ele nos convoca e convida a orar pelos que morreram, a bendizer pelo serviço abnegado de tantos profissionais da saúde e a estimular a solidariedade entre as pessoas de boa vontade. Convoca-nos a cuidarmos de nós mesmos, de nossa saúde, e a nos preocuparmos uns pelos outros,
como nos ensina na parábola do bom samaritano. Precisamos vencer a pandemia, e nós o faremos à medida em que formos capazes de superar as divisões e nos unirmos em torno da vida. Como indiquei na recente encíclica Fratelli Tutti, passada a crise sanitária, a pior reação seria cair ainda mais num consumismo febril e em novas formas de autoproteção egoísta. Para que isso não ocorra, a Quaresma nos é de grande auxílio, pois nos chama à conversão através da oração, do jejum e da esmola. Como é tradição há várias décadas, a Igreja no Brasil promove a campanha da fraternidade como um auxílio concreto para a vivência deste tempo de preparação para a Páscoa. Neste ano de 2021, com o tema Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor, os fiéis são convidados a sentar-se a escutar o outro e, assim, superar os obstáculos de um mundo que é muitas vezes um mundo surdo. De fato, quando nos dispomos ao diálogo, estabelecemos um paradigma de atitude receptiva, de quem supera o narcisismo e acolhe o outro. E na base desta renovada cultura do diálogo está Jesus, que, como ensina o lema da campanha deste ano, é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Por outro lado, ao promover o diálogo como compromisso de amor, a campanha da fraternidade lembra que são os cristãos os primeiros a ter que dar exemplo, começando pela prática do diálogo ecumênico. Certos de que devemos sempre lembrar-nos de que somos peregrinos e peregrinamos juntos, no diálogo ecumênico podemos verdadeiramente abrir o coração ao companheiro de estrada, sem medos nem desconfianças, e olhar primariamente para o que procuramos: a paz no rosto do único Deus. É, pois, motivo de esperança o fato de que este ano, pela 5ª vez, a campanha da fraternidade seja realizada com as igrejas que fazem parte do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil, CONIC. Desse modo, os cristãos brasileiros, na fidelidade ao único Senhor Jesus que nos deixou o mandamento de nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou, e partindo do reconhecimento do valor de cada pessoa humana como criatura chamada a ser filho ou filha de Deus, oferecem uma preciosa contribuição para a construção da fraternidade e a defesa da justiça na sociedade. A fecundidade do nosso testemunho dependerá também de nossa capacidade de dialogar, encontrar pontos de união e os traduzir em ações em favor da vida, de modo especial, a vida dos mais vulneráveis. Desejando a graça de uma frutuosa campanha da fraternidade ecumênica, envio a todos, e cada um, a bênção apostólica, pedindo que nunca deixem de rezar por mim. Como essa é uma campanha da fraternidade ecumênica, também o Conselho Mundial de Igrejas enviou uma mensagem que agora vamos ouvir. Dear sisters and brothers in Brazil, grace and peace in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. It brings me joy to add my voice to all those upholding this special moment of the ecumenical collaboration in your country. The Ecumenical Fraternity Campaign, to be carried out by the National Council of Christian Churches in Brazil, the CONIC, is a unique opportunity to express concrete solidarity and support to the work of churches and partners that are engaged in expressing Christian unity and the promotion of justice and peace through their service and testimony.
The theme of this edition, Fraternity and Dialogue, Commitment to Love, resonates directly with the current moment of the World Council of Churches as we prepare for our 11th Assembly to be held in 2022 in Karlsruhe, Germany, under the theme Christ's Love Moves the World to Reconciliation and Unity. The commitment to Christ's love draws on the very heart of the gospel that offers to the world the depths and wonder of the love of God, the Holy Trinity. It is rooted in God's design for unity and reconciliation of all, a design made visible in the incarnation of the love of God in Jesus Christ. Reaffirming this dimension of love also reminds us that the Church, as the body of Christ, is moved by Christ himself, whose love for the world, which was the very love of God, was so deep that he gave himself up, even to death, for its sake. As we are moved by what is revealed and given through Christ's love, so we are given the gift of loving Christ and through him all that God has made. Being in Christ, we are not simply inspired to love, but blessed with the gift of love. This reality of our faith has direct consequences for the way we see and interact in the world. In this sense, the Ecumenical Fraternity campaign offers us an opportunity to express this commitment to Christ's love. Nevertheless, we have been faced with different expressions of violence, exclusion, and discrimination worldwide on a daily basis. It is with great sadness and concern that we also follow the news of the increasing polarization in many parts of the world, and Brazil is no exception. In times like this, the role of churches with the historical involvement in the promotion of justice and peace is both especially important and challenging. It is our hope that this church's ecumenical engagement, expressed in initiatives such as the 2021 Ecumenical Fraternity Campaign and the work of National Council of Christian Churches, CONIC, become a strong sign of hope and reconciliation, both at local and national levels in Brazil. We pray that working together with its member churches, CONIC may continue to be both the herald of this prophetic attitude and the convener of an unconditional commitment to service, to diaconia of churches. May God inspire all people of goodwill in Brazil to collaborate and engage in the Ecumenical Fraternity Campaign, denouncing violence against peoples and the creation, promoting justice to restore people's dignity, and being motivated to engage in service to help those in need. May God bless all who are involved in the coordination and promotion of this important initiative. In Jesus Christ, I send you my warmest greetings.
Agora você já conhece um pouco da campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano. A partir de agora, é tempo de viver muito bem a campanha e a quaresma. Vamos juntos viver a fraternidade e diálogo. Jesus Cristo é nosso paz.